Na aula de hoje nós vamos entender a diferença de reação endotérmica e reação exotérmica, que são dois conceitos que você precisa conhecer para resolver a sua questão de termoquímica, certo? Então, começando aqui pelas reações endotérmicas. São as reações que recebem calor durante as reações químicas. Então, por exemplo, o processo de cozinhar os alimentos. Para cozinhar um alimento é necessário fornecer calor, então trata-se de uma reação química onde aquele alimento precisa receber, ele precisa absorver calor para poder a reação química acontecer. E se não fornecer calor, a reação não acontece, simplesmente o alimento não vai cozinhar, certo? Então toda reação que precisa receber calor, como também é o caso da fotossíntese que recebe calor, trata-se de uma reação endotérmica. Ora, se o calor é recebido durante o processo de reação química, isso significa que a quantidade de calor presente nos reagentes é menor do que a quantidade de calor presente nos produtos. Afinal, esse calor ele foi adquirido durante a reação química. Então, aquilo que se tem antes da reação química, que é os reagentes, possui uma quantidade de calor menor do que aquilo que se tem após a reação química, que é o caso dos produtos, certo? Ora, se a quantidade de energia, a quantidade de calor dos produtos é maior que a dos reagentes, a gente pode fazer uma observação aqui no ΔH. O ΔH foi tema de uma das nossas videoaulas anteriores. Se você não assistiu, eu recomendo que clique no card ou na descrição do vídeo para que você possa conhecer esse conteúdo com detalhes e aprenda a calcular o ΔH, certo? Então, nós vimos que o ΔH ele é igual à somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Ora, se o produto é um número maior que o reagente, isso significa que essa subtração ela vai estar acontecendo entre um número maior menos um número menor. Consequentemente, o resultado dessa subtração vai ser positivo. Afinal, você está subtraindo um número grande menos um número menor, ok? Então, toda reação endotérmica possui o ΔH positivo. As equações químicas de uma reação endotérmica, elas possuem o calor como um dos reagentes. Então, nessa reação química, o calor faz parte dos reagentes. Por quê? Porque o calor foi absorvido durante a reação química e ele vai resultar aqui nos produtos, certo? Então, toda reação endotérmica tem o calor como um dos reagentes. E essa equação química, ela pode ser expressa dessa forma, com o calor como um dos reagentes, ou ela pode ser expressa sem o calor participando dos reagentes, porém, entre parênteses, aqui no final da reação química vai estar o seu valor do ΔH, sendo que esse resultado, esse ΔH que vai estar aqui entre parênteses, ele vai ser um número positivo, certo? Então, essas são as reações endotérmicas, são as reações que recebem calor durante as reações químicas, são as reações que possuem um reagente com a quantidade de calor menor que o produto e são as reações que possuem um ΔH positivo, certo? Agora nós vamos conhecer as reações exotérmicas. Reações exotérmicas são aquelas que liberam calor durante as reações químicas. Então, por exemplo, a queima do carvão, ele libera calor, como por exemplo também a queima do combustível, ele libera calor também. Então, sempre que uma reação química liberar calor, trata-se de uma reação exotérmica. E ora, se ela está liberando calor, isso significa que o reagente possui uma quantidade de calor maior do que o produto. Afinal, o calor que se tinha durante aquela reação foi liberado, tá bom? Então, sempre na reação exotérmica, a quantidade de calor presente no reagente vai ser maior que a do produto. Então, observa aqui com a gente o ΔH dessa reação exotérmica. O ΔH da reação exotérmica, o que se trata o ΔH, como nós já vimos em videoaulas anteriores? Nós vimos que o ΔH é a somatória da entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, nós estamos fazendo uma subtração aqui nas reações exotérmicas, nós estamos fazendo uma subtração entre um número que
que é menor menos um número que é maior. Consequentemente, esse resultado vai ser negativo. Então, toda reação exotérmica possui um ΔH negativo, ok? Na equação química das reações exotérmicas, o calor está presente no produto. Afinal, o calor é aquilo que foi liberado durante a reação química, é uma energia liberada nesse processo de reação. Então, nesse caso, nas reações exotérmicas, o calor é um produto, certo? Então, as reações exotérmicas são aquelas reações que liberam calor, são aquelas reações que possuem os reagentes com uma quantidade de calor maior do que os produtos e são aquelas reações que possuem o ΔH negativo, certo? Então, sempre o ΔH de uma reação exotérmica é negativo, ok? Na próxima videoaula, nós vamos resolver exercícios referentes às reações endotérmica e as reações exotérmicas. Você vai ver que em provas é muito cobrado para que você conheça essa diferença de reações endotérmicas e exotérmicas, ok? Eu aguardo você na nossa próxima videoaula. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos.